Fala pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje nós vamos estudar um assunto que é dor de cabeça em várias linguagens de programação, que é trabalhar com datas. Então a gente vai explorar aqui toda a API de data do Go. Então já adianto aqui que essa aula deve ser um pouco longa, mas assim, a gente vai ver todos os métodos, todas as funções, todas as estruturas que Go oferece para trabalhar com datas, certo? Então, espero que essa aula seja bastante útil, você goste aí. E já peço agora, né, antes de começar de fato aí, para você já deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar, claro, o canal aí com seus colegas, seus amigos, seus familiares, com todo mundo aí, ajudar aí a gente a crescer e tornar esse conteúdo mais relevante aí e o YouTube mostrar para outras pessoas, certo? Então, é isso. Vamos lá para a aula de hoje. Deixei aqui uma colinha para a gente ir se orientando, que é bastante coisa, né? Então, a gente vai seguir aqui mais ou menos esse roteiro. Então, se você já programa, né? Já vem de outra linguagem de programação, certamente já precisou trabalhar com datas. E datas são sempre críticas, né? Assim, em um sistema, porque vai envolver ali uma série de restrições que a gente tem quando trabalha com esse tipo de objeto. Então, muita gente deve lembrar, ou não, né? Os mais novos talvez não lembrem, mas a gente teve ali nos anos 2000 o famoso bug do milênio, que aconteceu exatamente por causa de uma limitação que havia ao se trabalhar com datas. Então, essa limitação, que foi rapidamente corrigida, obviamente, né? Ficou conhecida aí como bug do milênio, mas iria acontecer na virada do ano de 99 para o ano 2000, onde as datas sofreriam ali um problema porque iria para 00, né? Então, normalmente você trabalhava ali com dois caracteres ali e, e aí isso ia dar um problema nos mainframes, nos computadores do mundo lá, porque quando acontecesse a virada, obviamente que isso nunca pôde ser visto antes, porque o computador ele é uma invenção do século passado. Então a gente nunca tinha passado por esse tipo de situação, né? Então foi algo novo ali, mas que foi, obviamente, que foi corrigido a tempo de se tornar de fato um problema, né? Então, quando a gente trabalha com datas, existe uma série de problemas aí que a gente pode ter, né? A primeira delas que você pode já imaginar é a questão das time zones, né? Então, vai ter país que a hora tá para frente em relação a outro, a hora tá para trás, é uma hora a mais, uma hora a menos, 3 horas a mais. Existem países que usam outros calendários, né? Então, se eu não me engano, o calendário chinês é diferente do calendário que a gente usa. Então, existe uma série de calendários aí que diversos países usam. Então, assim, é realmente um desafio você conseguir colocar tudo isso ali na linguagem para conseguir trabalhar de forma corretinha, né? Sabendo que tem essas diferenças. Então, cada linguagem lida com isso de uma forma diferente. Para quem, por exemplo, programa em Java, né? Java tinha uma API de data e hora bastante ruim, né? Então, assim, você tinha. Era um sofrimento trabalhar com ela, então era uma API muito verbosa, muito complicada de se trabalhar.
os objetos não eram muito claros. Então, realmente era bastante complicado trabalhar com data e hora em Java. Isso melhorou um pouco a partir do Java 8, onde se introduziu ali uma nova API, digamos, né, para trabalhar com data e hora. E aí, a partir dali, isso deu uma melhorada. Tinha muita biblioteca de terceiro para trabalhar melhor, né, para ter uma API ali mais fluente e tal. Mas hoje a gente já consegue trabalhar mais legal. Bom, mas a gente vai falar aqui de Go, né? Então vamos lá ver como que Go lida com essa questão de data e hora. E foi mais para trazer um histórico, né? A gente sabe que cada linguagem lida diferente aí, então nosso foco aqui vai ser Go. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é como criar data, né? De que forma que a gente pode criar data em Go. Bom, primeiramente a gente tem duas formas. A gente vai ver aqui a primeira, que sim, obviamente eu não falei, mas o pacote principal para trabalhar com data e hora é o time, né? O pacote time. Então a gente vai importar aqui o pacote time e vai usar algumas funções desse pacote. Então, por exemplo, digamos que eu queira pegar a data e hora corrente, né? Então, por exemplo, agora, eu vou chamar de agora aqui. Posso botar em inglês também, vou falar. E aí eu vou usar o pacote aqui, ó, vou importar o pacote time e vou chamar a função now, certo? A função now, como você já pode imaginar, ela retorna o, a hora, na verdade, né? Corrente local, né? Porque local a gente vai entender daqui a pouco, né? Bom, então vamos imprimir aqui e ver o que isso daqui nos mostra, né? Então, se eu imprimir esse valor, rodar esse programa aqui, ó, observe que ele mostrou a data atual. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no feriadão aqui de 2 de novembro. Ele está mostrando aqui a data, né? Então, 2 de novembro de 2022. A hora, hora, minuto, segundo e acho que aqui é micro, nanosegundos. Aqui é a zona, né? Ou seja, a gente está 3 horas menos, né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Isso aqui acho que chama de monotonic clock, né? Isso é um conceito aí que a linguagem Go tem para armazenar o tempo de forma mais precisa, né? Então, sei lá, ele armazenou o tempo em que só para explicar, né? Ele armazenou o tempo em que essa operação aqui foi executada. Porque daqui até a impressão teve uma passagem de tempo, né? Então, assim, foi pequena, foi, mas houve uma passagem de tempo. Então, esse monotonic aqui, ele faz essa precisão, né? Ele garante essa precisão. Então, quando você instanciou ali aquela data, ele garante que você vai pegar a data ali do momento que foi instanciado, certo? Bom, então aqui bem tranquilinho, ele pega a data e a hora local. A gente pode imprimir isso aqui de outras formas. Aqui ele está mostrando nesse formato, porque é o formato padrão, mas a gente pode formatar isso aqui de outras maneiras. Então a gente vai ver aqui de que formas a gente pode formatar, né? Então tem bastante coisa aqui. A gente tem o que a gente chama aqui de funções informativas. Por quê? Porque a partir da data ali que eu tenho, eu consigo pegar alguma informação dela. E aí essa informação pode ser dia, mês, ano, hora, minuto, segundo e nanosegundo, por exemplo. Então aqui eu posso, por exemplo, pegar esse sinal e dar um day. Então aqui ele vai mostrar o dia. Então ele vai mostrar ali 2, né? 2 de novembro. Posso pegar também aqui, por exemplo, o mês. Então ele vai mostrar ali
novembro, né? Daqui a pouco a gente vai ver por que que é novembro e não 11, né? Calma. E a gente pode usar ali a função printf, por exemplo. Vamos usar aqui a função printf para imprimir a data, por exemplo, no formato que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, né? Que é para quem seria, sei lá, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Então a gente pode fazer isso aqui usando o printf. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 02D barra per7, 02D per7, 02D, ou só D aqui no caso, porque o ano já vai vir cheio. Aqui hora, opa, minuto e segundo. Vou deixar assim por enquanto. Então a gente precisa passar ali os parâmetros. Quais são os parâmetros? O primeiro é now.day, now.month, now.year, now.hour, now.minute e now.second. Pronto, então aqui de certa forma, só diminuir um pouco aqui pra gente enxergar. Deixa eu quebrar aqui, pronto. Então aqui é dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. E aí eu tô formatando ali em cima, quando eu imprimir agora, ó. O formato aqui que a gente está mais acostumado, né? 2 do 11 de 2022, 9 horas, 6 minutos, 21 segundos. Certo? Então, dessa forma aqui eu consigo pegar informações daquela minha data. Isso aqui pode ser útil em algumas situações, mas a gente vai ver que existem outras formas aí de usar, certo? Então, é dessa forma que a gente pega informações de uma data. Bom, mas em algumas situações a gente vai querer criar uma data de um tempo específico ali, digamos. E aí Go permite a gente fazer essa criação. Então eu vou criar aqui um tempo qualquer, T1, né? E aí para isso a gente vai usar a segunda forma de criar uma data, que é usando esse método date, que também é do pacote time. Então time.date. O date ele recebe uma série de parâmetros, né? Então é um pouquinho chato ali de criar, mas paciência, né? Se você quer criar uma data específica, não tem para onde correr, né? Então você vai passar ali, ó, todos esses parâmetros. Então ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, nanosegundo e esse location aqui, certo? Que a gente vai usar o local por enquanto. Então vamos lá. Então digamos que eu vou criar aqui a data do próximo feriado. Então vou colocar aqui 2022. O mês ali, ó. Note que ele tá mandando usar o time.month. Então eu vou usar aqui o time.month. Na verdade é isso aqui, ó. Time.november. Se a gente olhar, esse cara aqui é um time.month, ó. Aqui, ó. Time.month. Então novembro. O dia, vou botar 15. A hora, vou colocar 9. Vou colocar aqui 10. Vou colocar aqui 0. Vou colocar aqui 0 também. E o location, a gente vai usar o time.local. Existem vários locations. Por enquanto a gente vai usar esse local, que é o que? Ele vai pegar a location local, né? A location que você
está, né? Então, se eu estou no Brasil, ele vai pegar aqui o, o menos 3, né? Menos 3 lá vai eu colocar no ponto e vírgula, não precisa, né? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, ó, para provar que tá igual a data. Vou trocar aqui, ó, tudo que for null por T1 e vamos imprimir e ver se deu tudo certo. Tá? Então eu tô pegando essa data que eu criei e tô pegando as informações aqui dela. Então aqui eu espero que imprima alguma coisa do tipo 15 de novembro de 2022, 9 e 10:00. Vamos ver se tá certo. Salvar aqui, rodar. Deixa eu só dar um enter aqui, porque vai ficar melhor de ler. Vou aproveitar e fazer isso aqui também. Ó, e tudo belezinha, do jeito que a gente esperava, né? Então, 15 de novembro ali de 2022, né? Às 9h10 e 00 ali, que é a hora, os segundos que a gente passou como parâmetro, certo? Então, basicamente, são essas duas formas de criar data. Ou você vai pegar ali a data atual, que está rodando, ou você vai criar uma data ali baseada em alguns parâmetros, certo? Tranquilinho, a gente viu aqui também as funções. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma outra forma, uma outra maneira de formatar a data. Porque assim, convenhamos que essa daqui não é das melhores, né? Então assim, bem trabalhosa, a gente tem que colocar essa string de formatação aqui nesse formato, então é bem complicado, né? Aqui é onde entra uma coisa interessante em Go, que é a primeira vez que eu vi, eu achei bastante esquisito, né? Pra não dizer algo pior. Mas depois que você se acostuma, você começa a achar até legal. Que é o quê? Que é esse conceito de layout de formatação. Quando a gente está trabalhando com data, e aí isso, por isso que é uma quebra quando a gente vem para o Go, porque isso é quase que um padrão em todas as linguagens. Então, quando você vai formatar uma data, normalmente você usa esse padrão aqui, né? Então, você usa DD ali para dia, mês ali pro MM pro mês, se for, sei lá, MM maiúsculo. Aí ele já mostra o mês no outro formato, sei lá, novembro, o ano, se for YY, ele vai mostrar completo. Então, geralmente a gente usa dessa maneira. Só que Go resolveu adotar uma outra forma para formatar a data, uma outra maneira de formatar a data, que é esse conceito de layout. Então, como que funciona? A gente vai usar um método do pacote time também. Na verdade, é do objeto que a gente está tratando da estrutura. Então, como é que eu vou fazer? Vou dar aqui um fmt println normal. E agora eu vou pegar lá o meu T1, por exemplo, que a gente acabou de criar lá em cima, certo? Eu vou dar um ponto format. Pronto. Ele vai usar esse método aqui. Observe que esse método ele recebe uma string como parâmetro. Deixa eu tentar aqui, pronto. Nossa. Bom, tá ali. Recebe uma layout, uma string como parâmetro e ele chamou ele de layout, né? E ali ele fala que retorna a representação textual do valor da hora ali, formatado de acordo com o layout passado como parâmetro. Então, qual é o formato desse layout? Vocês vão ver que é bem esquisito. Então, tá aqui o formato dele. O formato é esse. O mês é 1 ou 01. Observe que é uma sequência, certo? Ó. Então, mês é 1, dia 2, hora 3, minuto 4, segundo 5, ano 6 e a zona 7. Interessante, né? Então, se eu quiser formatar essa data aqui, eu posso fazer o seguinte: eu posso passar
Digamos que eu queira fazer esse formato aqui, ó. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Então o dia, como é que eu formato o dia? O dia é 01. Ou, desculpa, o dia é 02, certo? Aí eu posso colocar o caractere que eu quiser para separar. O mês é o que? É 01. Vou passar aqui 01. O ano é ou 2006, se eu quiser o ano completo, né? Com 4 dígitos, ou 06, se eu quiser só 2. Então, como eu quero 4 dígitos, eu vou colocar aqui 2006. Então, vou dar um espaço aqui. A hora. A hora é o que? 03. Então, eu coloco aqui 03. O minuto 04 e os segundos 05. Né? Então, assim, qual é a vantagem? É que quando você olha aqui para o layout, você meio que sabe exatamente o que esperar, né? Então você vai ter a data formatada dessa maneira. Então assim, os designers lá da linguagem, eles pensaram nessa forma de visualizar. Então eu estou olhando aqui, eu já sei que a data vai ser desse jeito, né? Vai ter lá um número aqui, outro aqui e tal, né? Então vamos ver se funciona, né? Então, ó, a gente está passando aqui 02, 01 e a gente espera que saia desse jeito aqui, ó. Certo? Eu vou deixar o antigo aqui, não tem problema, mas a ideia é que fique os dois aqui, um abaixo do outro, iguais. Né? Então agora eu vou salvar aqui, vou rodar esse programa e ó, exatamente igual, tá vendo? Então é uma forma mais limpa, né? Digamos assim, mais clean de imprimir e que funciona da mesma maneira. Então aqui se eu quiser mudar o 6, como eu falei, ó, colocar aqui 6, ele vai trazer o ano só com dois dígitos, certo? Aqui também eu posso tirar, se eu tirar o zero, ele vai, ele vai formatar sem colocar o zero a mais. Aí fica a seu critério, né? Ó, observe que ele tirou o zero. Né? É porque o dia 15 não é legal, mas se eu pegar a data de hoje, por exemplo, now, que tava 02 aqui, né? Ó, aí observe que vai ficar só 2 agora, né? Certo? Então, vou voltar aqui. Bem tranquilo, né? Assim, como eu falei, no começo parece um pouco estranho, mas depois que você se acostuma, fica bem interessante, né? Só isso aqui que é um pouco invertido, talvez pra gente aqui do Brasil seja um pouco esquisito, né? Porque geralmente a gente fala a data começando pelo dia, né? Senão seria até mais intuitivo ali. Ah, dia 01, mês 02, não, mas tem que lembrar que é primeiro mês. Então é 01, 02. Aí o ano aqui foi lá pra frente, né? Foi lá pro 06, né? Mas é isso, né? Então, assim, é se acostumar. Se você esquecer, é só dar uma olhadinha de novo lá na documentação que fica tudo certo, né? Pronto. Então, essa é a forma do layout. Existe também o que eu chamei aqui de formatos pré-definidos. Como ele traz alguns formatos, já alguns layouts desse aqui, como constantes. Então você pode usar se você quiser adotar um padrão, que são esses quatro aqui, né? Então, esse aqui é o layout padrão que a gente imprimiu, né? Quando a gente não coloca nada, então se eu der aqui um print alien e colocar, por exemplo, T1, ele vai imprimir nesse formato aqui, ó. Esse é o formato padrão, né? Então, 01/02, certo? Aliás, não, acho que não, acho que é esse daqui. Não tô lembrado agora de cabeça, mas eu achava que era esse. Tá. É porque tem que ver como que tá o string lá do time, certo? Mas enfim, vamos usar agora aqui
esses formatos pré-definidos. Então vou usar aqui, vou dar um print ln, vou pegar aqui o t1.format e aí eu vou passar o formato. O formato vai ser time. E aí eu vou passar, por exemplo, esse RFC 339. Se eu imprimir agora, ó, tá aqui a formatação, é essa daqui, ó, ano, mês e dia, com esse T, a data, sim, eu esqueci de falar lá em cima, mas se você trocar o 3, que é o 3 aqui, ó, que é o da hora, você pode trocar por 15. Se você trocar por 15, ele vai exibir a hora no formato de 24 horas, né? Então, sei lá, 15 horas da tarde, ele vai mostrar 15. Se você deixar o 3, ele vai mostrar só 3, né? 3 da tarde. Né? E aí, minutos, segundos e a time zone no final. Então tá aqui. Vamos ver o segundo. O segundo é esse RFC Nano. A diferença é que ele vai mostrar os nanosegundos. Aqui não vai fazer diferença porque, como a gente não informou nanosegundo aqui na hora, então não muda. Se eu colocar aqui, sei lá, 150. Ó, aí agora ele exibe, tá vendo? Exibe o nanosegundo. Tem esse formato que eu achei bem interessante, que ele chama de Kitchen, que é daqueles relógios de cozinha, né? Que mostra só a hora, né? Nesse formatinho aqui, ó. A hora e se é AM ou PM. Bem interessante. E tem o padrão. Padrão que é time.layout, eu acho. Deixa eu ver se é. É, exatamente. Certo? Então, que é isso daqui, né? Esse é o layout. Se você usar só o layout, é o layout padrão. Ele mostra aqui, ó. 01, que é o mês, né? Mês, dia, hora, minutos, segundos, com PM ou AM. Aqui o ano, né? Bem esquisito, ó. O ano vem depois aqui, ó. E a time zone, certo? Tranquilinho, então vamos passar aqui pro próximo. Isso aqui já foi. Vamos lá. Pronto, já foi esse lado todo. Agora vamos ver time zones, né? Time zones também é um assunto interessante, porque se você for fazer algum programa que precise rodar em país diferente, né, o que você queira adotar alguma estratégia baseada ali na localização, então é interessante que você use time zone para isso. O ideal, o recomendado é que você use o time zone. Acho que tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu pulei aqui, desculpa, eu pulei um. Volta para cá. Pulei um importantíssimo aqui que é o parse. Então, daqui a pouco a gente volta lá para o time zone. O parse de dados. Então, assim, em algumas situações a gente vai querer fazer o contrário, né? Ao invés de eu pegar uma hora, eu vou querer pegar uma string e transformar essa string em uma data, né? E aí, para isso, a gente tem esse método aqui também essa função do pacote time chamada de parse. Então, como que a gente usa esse parse? Digamos que eu tenho aqui uma data, então, sei lá, vou chamar aqui de data. E aí eu tenho essa data aqui. Então, vamos dizer, vou colocar aqui o Natal, certo? 25/12/2022. Vou colocar só, não, vou colocar a hora também, né? Vou colocar aqui meio-dia, né? E aí eu quero transformar
transformar essa data, essa string, na verdade, em uma data, para que eu consiga ali manipular. Para isso eu vou usar a função parse. Então como que funciona a função parse? A função parse, ela recebe dois parâmetros. Tá meio ruim de ver aqui, mas tá aqui. Ela recebe um layout e ela recebe um valor. E retorna aqui um time.time ou um erro. Tá? Então a gente vai usar aqui. O que é o layout? Bom, o layout é exatamente aquele layout de formatação que a gente aprendeu. A gente precisa colocar aqui o layout que a gente espera que o usuário informe. Né? E o segundo parâmetro é o objeto, o parâmetro que a gente quer converter. Então, como é que eu tenho que colocar aqui? Bom, eu tenho que seguir o formato que eu espero do usuário. Então, eu vou colocar ali. O primeiro é o que? O dia. O dia é o que? 2. O mês é 01. O ano 2006. A hora é 03. Minuto 04. Segundo 05. Certo? Ele retorna, como eu falei, dois parâmetros. A data, né? Ou seja, vamos dizer, data convertida, ou um erro. Se aconteceu algum erro ali no parse, ele vai mostrar, não vai ficar ruim de ler. Deixa assim mesmo. Eu vou só verificar aqui se deu algum erro. Se deu algum erro, eu vou dar aqui um log.fatal. Vou dar um os.exit. Tá completando porque eu não coloquei o new, né? os log.fatal. Eu vou passar aqui o erro. E a data convertida, que eu vou imprimir aqui normalmente a data conv lá sem usar nenhum tipo de formatação. Tá? Só para a gente ver que ele de fato converteu em uma data. Vou rodar e ó, deu tudo certo aqui, né? Então ele converteu a data, ó, 25 de dezembro de 2022, meio-dia. Né? Então, tranquilinho. Né? Se acontecer algum erro, por exemplo, digamos que eu formatei errado aqui. Então ele vai estourar o erro, né? Vai dizer mais ou menos ali o que foi o erro, ele não conseguiu fazer o passe disso aqui. E aí ele mostra o erro, certo? Então dessa forma, deixa eu voltar. Dessa forma que você faz o passe de data. Certo? Bem tranquilo, só esse método aqui, passando o layout, passando a data que você quer formatar. Pronto, agora sim a gente pode passar aqui pro time zone. Observe uma coisa interessante, quando a gente fez a conversão aqui da data, se a gente imprimir novamente, observe que ele colocou uma time zone ali diferente, que é essa UTC, né? Que é esse UTC? UTC vem de Universal Time UTC agora. Tempo universal coordenado. Certo? Então é coordenada universal, Universal Time Coordinator. Certo? É como se fosse ali um tempo baseado lá nas time zones que a gente existe no mundo. Né? Então tem o UTC lá que é zero, e aí os países que estão lá à direita vão aumentando, os que estão à esquerda vão diminuindo, né? Então a gente está aqui, por exemplo, a menos 3 horas, né, do UTC, né? E aí assim a gente consegue chegar ali na time zone de qualquer país usando esse UTC. Então uma boa prática quando a gente vai trabalhar com data, principalmente quando a gente precisa armazenar essa data, é utilizar sempre o UTC e fazer a conversão quando for
exibir a data, certo? Então a gente usa ali o UTC e se precisar fazer algum tipo de conversão para exibir, sei lá, o programa foi feito aqui no Brasil, vou rodar lá no Japão. Então, quando você for rodar lá no Japão, você pega o time zone local e exibe ele de acordo com o valor que tiver lá, certo? Então, opa, deixa eu deixar isso daqui. É, o passe, se você passar aqui o time zone, ele vai fazer a conversão. Mas a gente pode passar, lembra quando a gente criou aqui, ó, a data? A gente passou o time para outro local. Quando a gente passou o time para outro local, essa data veio dessa forma, né? Veio 15, cadê? Já tem muita coisa aqui, mas tá certo. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar tão poluído aqui, eu vou tirar alguns desses prints, eu vou tirar esse aqui que tá repetindo, vou tirar todos esses, a gente já viu como é a formatação, e vou deixar só isso, né? Pronto, esse aqui que tá com a data e hora. Vou só colocar aqui a time zone, certo? Que é o 07. Então se eu rodar agora, tá, é alguma data que eu... Ah, o now aqui, vou tirar. Pronto, então ele está mostrando aqui, ó, que essa data foi criada com a time zone menos 03 horas. Observe que se eu passar aqui agora o UTC, então eu posso usar aqui, ó, t.utc ao invés do local, eu posso vir aqui, ó, fmt, deixa eu copiar aqui, fmt, t1.utc, né? Ou seja, eu estou convertendo essa minha data, que é aqui do Brasil, para o formato UTC. Então vamos ver o que é que ele vai mostrar agora. Ó, observe que eu criei a data dessa maneira aqui, ó. Então eu criei 15/11 às 9h10. Quando eu converti para UTC, a hora foi para 12h10, certo? Ou seja, ele fez a mudança do tempo lá pro UTC. Então o ideal é sempre você trabalhar, como eu falei, trabalhar com UTC. Então eu troco aqui para UTC, ou seja, a hora que eu quero é 9 horas no UTC. Aí como essa hora vai ser em cada local, eu faço a conversão, certo? Então aqui, ó, se eu imprimir ela normal, ó, ele vai fazer a conversão pro formato local, né? Então o que era 9 horas lá virou 9 horas UTC. Se eu der aqui um ponto local, agora eu vou ter a hora aqui no Brasil. E a hora no Brasil vai ser o quê? 3 horas a menos, né? Então se lá era 9, agora vai ser 6, certo? Então o ideal é você fazer isso, né? E aí, claro, né? Se eu estiver gravando aqui agora, vamos dizer, estou gravando uma operação aqui no, sei lá, no banco de dados. Eu quero gravar a hora que eu estou fazendo, eu quero armazenar a hora que eu estou fazendo o armazenamento da informação. O ideal é eu pegar a minha hora local, converter para UTC e gravar. Porque aí dessa forma depois eu posso pegar o valor de UTC e trazer de volta para minha hora local. E aí eu sempre vou ter a hora exata que aconteceu o evento. Não importa onde foi. Se eu tô lá no Japão e é meio-dia, eu gravei o negócio meio-dia lá. Quando eu abrir aqui no Brasil, eu preciso saber que foi meio-dia, mas meio-dia onde? Meio-dia no Japão.
Então, quando eu olhar para a hora, vai me mostrar meio-dia UTC, que é o meio-dia que foi gravado. Ah, mas isso seria que horas aqui no Brasil? Aí, quando eu fizer a conversão para o local, ele vai mostrar que, isso aí era, na verdade, meia-noite aqui no Brasil, né? Então, bem tranquilo. Então, você pode converter a data para UTC chamando t.utc, que a gente viu, né? Então, posso fazer aqui, ó, t.utc, TF não, né? UTC, né? Então, tá aqui, ó, o formato UTC. Ele mostra aqui. Ou o formato local, que é menos 3 horas. Ou na hora da criação da data, você também pode passar, né? Se é time local ou time UTC. Ou seja lá qual for o time que você queira colocar. Belezinha? Então, bem tranquilo. Vamos lá para agora a parte de comparação, né? Aqui é bem tranquilo, vocês vão ver que vai ser rapidinho. Como que eu faço para comparar duas datas? Para duas datas. Eu posso eu posso fazer essa comparação de duas maneiras aqui. Eu posso usar o t.after ou o t.before, que já dá para imaginar, né? Aqui eu tô verificando se a data que eu estou comparando ela é depois da data da minha data ou se ela é antes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui duas datas. Vou criar usando o date para a gente ter uma data mais precisa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2022. Vou usar aqui o 15 também. 15 o dia. Aliás, aqui é o mês, né? Então eu vou colocar aqui o mês 11. O dia, vou colocar primeiro. A hora, vou colocar 16, 30, 50, 0. E eu vou usar aqui o time e o TC. Vou criar aqui um D2. Eu vou mudar aqui só a data. Então, ao invés de ser dia primeiro, vai ser dia 2. Certo? E aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó. D1.after D2. E aqui eu vou fazer o contrário. Não, vou fazer o contrário não, vou fazer o mesmo. Before D2. Então, quando a gente imprimir, ó. False e true, ou seja, D1 é depois de D2? Não, né? D1, ó, D1 é dia 1º de novembro, D2 é dia 2 de novembro, então retornou falso. E D1 é antes de D2? Sim, né? Então D1 é dia 1º, D2 é dia 2. Prestar atenção porque essa comparação ela é bem ela é bem precisa, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui também dia 1º, essas datas são exatamente iguais, né? Então, se eu rodar, vai dar false para as duas, né? Ou seja, não é D1 não é depois de D2 e nem D1 é antes de D2, porque elas são iguais, né? Então, se não é antes nem depois, é porque são iguais. Ah, e claro, tem também o equal, né? Não coloquei ali, mas tem também o equal. Vou até colocar aqui, t.equal. Então, eu posso também verificar isso. Então, se eu rodar aqui, ele vai dar true, né? Ou seja, são exatamente iguais. E aí vale atentar porque isso é bem preciso. Então, por exemplo, essa data 2 aqui, se eu colocar um nanosegundo nela, observe que já vai mudar tudo aqui, né? Então tá false, false, true. Quando eu rodar agora, ó, ficou false, true e false, ou seja, D1 ele tá depois de D2? Não, porque tá esse cara aqui é 1 nanosegundo depois. Ele é antes? É. Eles são iguais? Não, não são iguais, porque essa data ela é 1 nanosegundo
posterior a essa primeira, certo? Então só ficar atento para esse detalhe, beleza? Então aqui tranquilo, né? Os três, aqui também retorna o booleano, as três formas de comparar a data. Agora a diferença, né? A diferença também é algo bem interessante para a gente aprender aqui, que é a diferença entre datas. Ali a gente só está vendo se é igual, se é diferente. Aqui a gente vai ver a diferença entre datas. Eu quero saber quanto tempo se passou entre uma data e outra. Então, por exemplo, vamos brincar com essas duas datas aqui. Eu vou só tirar isso aqui para a gente já viu, para a gente não ter confusão, certo? Vou voltar aqui para o 00. Aliás, vou colocar aqui, por exemplo, 100. Existe um método chamado sub, que ele faz a subtração entre duas datas. E aí ele devolve uma duration que representa hora, minuto, segundo, milli, micro e nano, que tem de diferença entre aquelas duas datas. Então, por exemplo, se eu imprimir aqui, ó, fmt println, D2 sub D1. Ó, se eu imprimir isso aqui retorna uma duration. Então vamos ver o que é que ele vai mostrar. Ó, a diferença entre as duas datas, ele está dizendo aqui que é de 100 nanosegundos, que é exatamente o que a gente colocou aqui. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para o dia 2, né? Coloquei para o dia 2. Agora vamos rodar de novo. Ó, agora a diferença é de 24 horas, né? Tudo zero aqui, e 100 nanosegundos, porque isso aqui eu acho que é em microsegundos, né? É. E aí eu consigo também, eu posso pegar essa diferença e tirar informações dela. Então isso aqui sei lá, de duration. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Ah, eu quero saber quantos minutos existe de diferença entre essa data e essa. Então, eu vou rodar aqui, ó. Ele mostra que a diferença é de 1440 minutos e uma porrada aqui de nanosegundos, né? Porque como aqui tá 100, né? Se colocar aqui 0, eu acho que fica melhor de ver, né? Pronto, exatamente. 1440, que é exatamente 24 horas, certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, horas, hours, ele vai mostrar ali exatamente 24, certo? Então, você consegue brincar aí com essa duration, certo? Você pode verificar horas, minutos, segundos. Então, isso aqui é bem interessante para você fazer cálculo entre quer saber quantos dias faltam para o Natal. Bom, pego ali, subtraio daqui até o Natal e aí posso saber em dias, minutos, segundos, horas, nanosegundos e por aí vai, certo? Não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas você pode explorar à vontade aí a API. A gente tem também essas duas funções aqui, o until e o since, né? O until, ele retorna a duração até uma data, ou seja, quanto tempo passou até aquela data. Então é bem parecido aqui a API. E o since é o tempo que passou desde aquela data. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, fmt println time.until, observe que ele retorna o duration também. E aí eu passo aqui, por exemplo, D2. Certo? Se eu rodar esse programa, ele vai mostrar aqui, passou 3 horas, 46 minutos e 49 segundos. Que é o tempo que passou agora, né? Então, como a data aqui, ó, é dia 2,
certo? Então ele tá fazendo esse cálculo, né? Se eu fizesse aquilo lá que eu falei, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, dezembro, 25, 25 de dezembro, vou colocar aqui 0000. Se eu rodar aqui, ó, ele vai, eu posso pegar aqui só os dias, né? Dias, horas, na verdade, né? Posso pegar horas aqui e dividir por 24. Ó, são quantos dias falta pro Natal, né? 52 dias, né? Que é a data aqui que eu coloquei. Então esse é o until. O, o since é bem parecido também, né? Só que a diferença ali é que ele vai dar negativo, né? Porque ele usa como referência o tempo que você está passando, né? Então aqui eu quero saber quanto tempo se passou de agora até essa data. Aqui é quanto tempo se passou dessa data até agora, né? Tá de trás para frente. Por isso que o valor aqui foi negativo, certo? Beleza, então tranquilinho também. Pulamos aqui. Deixa eu ver quanto tempo já tá o vídeo aqui nossa, quase uma hora. Tá, mas beleza. Já vamos chegando aqui no final. Também é algo interessante aí de se fazer, que é adicionar um tempo a uma data. Então, digamos que eu tenho uma data, vou criar aqui hoje, time.now. E aí eu quero adicionar um intervalo de tempo e quero saber quanto que ficou. Na verdade, não é quanto ficou, né? Eu quero, sei lá, vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu quero calcular o vencimento de uma fatura. Então, a fatura vence daqui a 30 dias. Então, quando é daqui a 30 dias? Então, eu posso pegar uma data e adicionar esse tempo a ela, certo? Então, por exemplo, eu quero saber qual é a data daqui a hoje, ponto. Então, eu vou usar aqui o add. E aí eu preciso passar uma duration, né? Uma duration. Aí eu posso fazer, por exemplo, time ponto horas vezes 72 horas. Então, que dia é daqui a 72 horas? Isso aqui vai me retornar um time também, né? Então, daqui 72 horas. FMT, vou dar o print ln daqui a 72 horas. Então, se eu imprimir agora, vou tirar isso aqui, certo? Só para não poluir tanto. Deixa eu ver se eu estou usando a data. Rodei. E tá aqui, né? Tá no formato local aí, mas tudo bem, né? Então, ó, dia 5/11. Então, daqui a 72 horas vai ser dia 5/11. E aí eu posso adicionar hora, minuto, né? E aí a API aqui, ela é que a gente chama de API fluente, né? Eu posso adicionar aqui, sei lá, mais minutos aqui, sei lá, 50 minutos, sei lá. Então aqui era 9:47 porque era a hora exata. Com esses minutos vai ser 10:38, certo? Bem tranquilo, acho que não precisa perder muito tempo aqui. Só lembrando que você precisa usar esse. Precisa ser um duration, né? Então, sei lá, pode ser hora, minuto, o que for, o que tiver lá disponível de duration, certo? Bom, pessoal, pra esse vídeo era isso, então assim, eu sei que foi bastante coisa, né? Eu não quis quebrar porque eu acho que é um assunto muito interligado, então talvez quebrasse ali a sequência do entendimento, mas enfim, embora o vídeo fique longo, eu acho que vai ser bastante útil para você consultar depois. Eu vou tentar deixar
colocar os capítulos aí para facilitar. E só agradecer aí, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido mais aí sobre como usar data, hora, né? Fazer todo tipo de operações aí com datas e horas em Go. E chegando aqui no final do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!